Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo vamos falar sobre a limpa que o Grêmio deve fazer no elenco. 10 jogadores ou mais podem deixar o clube no final da temporada e o Grêmio ter uma mudança de cenário em relação aos seus jogadores para 2025. E também o atacante que ficará fora do jogo contra o Flamengo neste final de semana pelo Campeonato Brasileiro. É tudo isso em nome de KTO.com, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, já na arrancada do vídeo, deixa o teu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, estamos chegando na marca dos 30 mil, então like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações para sempre ser avisado sobre novos conteúdos e deixa a tua opinião sobre todos os temas aqui nos comentários. Primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é o Grêmio que deve fazer uma limpa, e isso pode acontecer por diferentes motivos, mas um deles é talvez a necessidade. A gente não sabe ainda se Renato ficará ou não para a próxima temporada. O que sabemos é que o treinador disse para a diretoria que só quer resolver essa situação após o Campeonato Brasileiro. Mas já existe informação de que ele tenha esse desejo. Só não teria dito ainda de uma forma oficial e concreta para a direção do Grêmio. A diretoria tricolor confia e muito no trabalho do Renato e coloca as responsabilidades do ano ruim muito mais nos reflexos da enchente do que por erros do treinador. E quer a permanência dele, claro que avalia também uma questão de ambiente, da maneira como o Grêmio vai terminar o Brasileirão deste ano, já que foi eliminado já também nas Copas. E dentro desse cenário, eu vejo que a saída do Renato, ela pode trazer um provável problema para o Grêmio. E aí a gente pode, inclusive, trazer o ano de 2021 à tona para comparar. No seguinte sentido, naquele ano o Renato montou o time do Grêmio, montou o elenco, as principais peças, talvez o nome mais expressivo que a gente lembre, para o exemplo que eu quero trazer, é o Rafinha, que o presidente Romildo Bolzan Júnior não queria contratar e disse isso diversas vezes em entrevistas. Mas Renato insistiu, até que o Rafinha foi contratado. E outros jogadores também chegaram com a confiança do treinador. Thiago Santos, por exemplo. O fato é, Renato mal conseguiu treinar esse elenco. Pouquíssimas vezes trabalhou com o Rafinha e com o Thiago Santos e também com outros jogadores que pediu na oportunidade. O que acabou acontecendo? Renato não deu certo, pouquíssimo tempo depois foi demitido e este elenco montado pelo Renato, que tinha a confiança do Renato e que confiavam no Renato, e a gente sabe que muitos jogadores acabam vindo para o Grêmio não por causa do Grêmio, mas por causa do Renato. E isso é um baita problema, porque quando o Renato não está mais, o jogador que estava só pelo Renato fica de que forma? Em 2021, os jogadores daquele plantel rebaixaram o Grêmio. O Grêmio não tinha qualidade inferior à maioria dos clubes da Série A em 2021. O Grêmio não foi rebaixado em 2021 por falta de qualidade, e sim por problemas no vestiário, muitos decorrentes exatamente disso que eu estou falando. E é dentro desse processo que o Grêmio precisa ter cuidado, porque se Renato de fato não ficar para a próxima temporada, é importante fazer uma limpeza, e o Grêmio deve fazer isso, com uma lista aí de pelo menos 10 jogadores que não devem permanecer para o próximo ano por diferentes motivos. Vamos a eles. Rafael Cabral, ele é emprestado pelo Cruzeiro, não deve ficar no Grêmio, embora seja o desejo dele. Fábio vai se aposentar no final do ano. Pedro Jeromel se aposenta no final do ano também. Rodrigo Caio, nome que veio só por causa do Renato. Esse é uma grande dúvida ainda se fica ou não fica, mas como jogou poucas vezes, tem a possibilidade de não permanecer. O Jeromel que eu citei é uma das lideranças do vestiário, Fábio uma das lideranças do vestiário também. Reinaldo, outra liderança do vestiário, jogador de extrema confiança do Renato, que veio para o Grêmio porque queria ser treinado pelo Renato, também não deve permanecer. Duqueiroz, esse com certeza não fica, a multa é muito alta, 6 milhões de euros, o Grêmio vai devolver ele para o Zenit da Rússia. Natan Pescador, é um jogador que acaba, a gente até falou sobre ele no vídeo anterior, né? Vão chegar alguns interessados e aí vai depender do próprio atleta para ver se ele vai sair ou não. Natan Fernandes, depois que ele caiu drasticamente de rendimento, o Grêmio começou a querer negociar o Natan Fernandes. É claro que não vai doar o jogador, mas chegando uma proposta minimamente interessante, com valores bem inferiores àquilo que o Grêmio já esperou, o Grêmio deve vender o Natan Fernandes no final do ano. Soteldo, jogador da confiança do Renato, que o Renato cuida, porque o Soteldo a gente sabe do histórico dele no Santos,
extracampo. No Grêmio teve um episódio que o Renato conduziu muito bem, segundo as pessoas do Grêmio. O Soteldo ficando no Grêmio sem o Renato, como seria? Mas a gente não sabe se o Soteldo ficará, afinal de contas a multa é muito alta, o Grêmio quer pagar, mas ao mesmo tempo quer conversar com o Santos para reduzir, e aí vai depender também de uma negociação entre os clubes. E o Diego Costa, né, que o Grêmio tem um interesse na permanência, mas que o próprio jogador pediu, né, para que essa negociação acontecesse somente em dezembro, até porque pode ser que ele queira voltar para a Espanha por causa da família. Então é dentro desse cenário que 10 jogadores podem ir embora do Grêmio. E isso é positivo por esses aspectos. Muitos não entregam mais, e esse é o aspecto mais óbvio possível, mas também por esse aspecto que eu citei e detalhei aqui no vídeo. Jogadores que estão no Grêmio por causa do Renato e que daqui a pouco poderiam se revoltar, entre aspas, caso o Renato não permanecesse. Eu poderia incluir outros jogadores aqui nesta lista, mas eu incluí apenas jogadores que realmente devem sair ou que existe uma chance considerável de não permanência. Eu poderia colocar o PP, só que não tem nada sobre possibilidade dele sair, tem contrato vigente, até então não surgiram interessados. O PP é outro jogador que é da extrema confiança do Renato. Foi um pedido do Renato a contratação do PP. A gente poderia citar outros atletas, mas essa é uma lista já bem considerável e que o Grêmio precisa ter muito cuidado para fazer essa transição caso de fato o Renato não fique. Não adianta o Renato não ficar. O Grêmio precisa, entre aspas, limpar o vestiário. O Grêmio precisa renovar por completo. Não dá para que o Grêmio não tenha o Renato e as pessoas que fiquem, principalmente o elenco, sintam muita falta do Renato e dos processos que eram feitos por ele. Muitos positivos, outros pareciam positivos, mas que na verdade eram negativos ou são negativos. Isso que não se tem aqui jogadores valorizados, né, que podem receber propostas para sair. Por exemplo, o Cristaldo, o Pavon, que hora ou outra clubes do exterior também procuram esses jogadores. Então, uma limpa deve acontecer no Grêmio no final do ano. E se Renato não ficar, é muito importante que de fato essa limpa aconteça. O jogador que não fica à disposição, atacante, para o jogo contra o Flamengo, eu vou te contar, mas antes, KTO.com é o lugar certo para tu se divertir apostando nas probabilidades. No teu conhecimento de futebol, vai lá no site da KTO e te diverte com responsabilidade para maiores de 18 anos, 20% de bônus no teu primeiro depósito, utilizando o cupom Soares, é KTO.com. Vamos lá, rapidinho. Pavon, ele ainda não está recuperado. Existiu uma expectativa muito grande dentro do Grêmio que ele se recuperasse mais rápido, mas ao mesmo tempo o Grêmio preferiu ter cautela com o Pavon. Foi uma lesão muscular, um pouco mais grave do que se imaginou num primeiro momento, então o Grêmio está adotando cautela e vamos lá, né? O Grêmio está correto, não dá para adiantar a volta do jogador e daqui a pouco ele atuar aí no primeiro jogo dele já voltar a se lesionar, fica mais um tempo no departamento médico. Então cautela com o Pavon, não volta ainda contra o Flamengo, fica fora desse jogo e depois é possível que volte a ficar à disposição. Hoje reserva, já que o Renato encontrou o quarteto com Monsalve, Cristaldo, Soteldo e Bright White, mas uma opção de banco que é interessante. Está falando aqui um crítico do Pavon. Acho que ele não merecia ser titular do Grêmio, acho que o Gustavo Nunes mereceu muito mais no primeiro semestre. Mas o Pavon não é um jogador também, né, de se jogar fora. O Grêmio pagou muito por ele, pagou muito. Mas ele é útil para reserva, ele ajuda, ele se entrega, ele corre. Acho que é um jogador que pode ajudar nessa temporada do Grêmio para garantir o mínimo, que é a presença na Série A em 2025. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, like, se inscreva, ativa as notificações e deixa a tua opinião aqui nos comentários, kto.com. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.